como anda a comunicação em seus projetos. No bate-papo de hoje, conversei com o Thiago Mantovani e falamos sobre esse que é um dos maiores problemas em gerenciamento de projetos. Bom, pessoal, café de hoje com o Thiago Mantovani. Nós vamos comentar sobre projetos, mas principalmente aquilo que talvez seja o principal problema entre pessoas, projetos, empresas em geral, que é a comunicação. Então, chamei o Thiago aqui para tomar esse café virtual e comentar sobre esse tema, a experiência dele, o que ele vê e poder contribuir aqui no nosso canal. Thiago, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por tomar esse café com inovação aqui com todo mundo. Mas antes de a gente começar esse tema polêmico aí sobre comunicação, se apresenta para as pessoas, quem é você, da onde você veio, um pouco da sua história, enfim. Obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todo mundo que estiver nos assistindo. Antes de tudo, agradecer o convite, é uma honra para mim poder participar desse bate-papo, poder trocar essa ideia, falar um pouquinho sobre inovação, sobre tecnologia, sobre como que a comunicação afeta, e não só nos projetos, mas acho que na nossa vida em geral. Eu sou Thiago Mantovani, eu sou natural lá do oeste de Santa Catarina, me criei em Chapecó, e vim para cá bastante cedo fazer faculdade de engenharia mecânica. E no início da faculdade eu tive a oportunidade de fazer um estágio num instituto de tecnologia que chama Fundação CERT. É um instituto privado de tecnologia, depois eu falo um pouquinho sobre a CERT. E na CERT eu consegui já iniciar como estagiário, aí depois eu comecei a trabalhar na parte de projetos de engenharia voltados à aplicação industrial. E nesse meio tempo eu comecei a estudar gerenciamento de projetos. Então, comecei a me apaixonar pelo tema de gerenciamento de projetos. Depois de um certo período aí, a carreira guinou mais para a parte gerencial mesmo, que a gente vai abordar um pouquinho também na conversa. E hoje a minha atuação aqui na Fundação CERT é como gerente dentro da área que desenvolve os projetos industriais. Então, a gente tem como missão desenvolver inovações para processo produtivo, para fábrica, e através dessas inovações contribuir para a competitividade da indústria no Brasil. Então, essa é a minha atuação hoje, já trabalhando na CERT aí desde o início da carreira, aí, com mais de 25 anos aí, eu acho, de trabalho aqui na CERT. Mais uma vez, Felipe, obrigado aí pelo convite. Pô, obrigado aí, Thiago. Uma vida, né? A gente falava em off aí, uma vida aí contribuindo com a CERT aí, é muito legal. A sua história, e é por isso que é legal a gente bater um papo e passar um pouco essa experiência, né, de projetos. Você falou que gerenciamento de projetos surgiu na tua vida, apareceu, e eventualmente você começou a se apaixonar pelo assunto e estudar. Comigo foi mais ou menos na mesma linha, nem imaginava, né, trabalhar com projetos lá no começo da carreira, mas acabou tendo uma situação que comecei a estudar e estamos aqui hoje, batendo um papo de gerenciamento de projetos no final das contas. É, Tiago, você trabalha aí no instituto, né, no centro, como você comentou. Comenta um pouco para as pessoas o que é, o que faz, o que tem de inovação, o que entrega, vamos dizer assim, para a sociedade, enfim, comenta um pouco aí. Bom, a CERT, ela, como eu comentei antes, ela é um instituto privado, sem fins lucrativos. Ela é uma instituição não muito comum, assim, no Brasil. A maioria das instituições de tecnologia tem algum braço junto ao governo. Enfim, a CERT, ela é privada, ela é independente e ela é sem fins lucrativos. Ela tem um corpo aí de mais ou menos 350 pessoas, todos são contratados CLT, e ela se mantém através dos projetos que ela vende para o mercado, seja para a indústria, seja para governo, seja para algum outro tipo de ente, alguma coisa assim. Dentro da estruturação da Fundação CERT, ela é dividida em centros de referência em inovação tecnológica. São várias, como se fossem unidades de negócio dentro de uma empresa que trabalham com tipos de aplicação de projetos diferentes.
Então, a gente tem uma área que trabalha com economia verde, a gente tem uma área que trabalha com convergência digital, a gente tem uma área que trabalha com empreendedorismo. Inclusive, Florianópolis é conhecida, a nossa região, como uma capital do que se refere à questão de empreendedorismo no Brasil. E também a gente tem uma área que trabalha com indústria, aquilo que é o setor onde eu trabalho. Então, a CERT tem, em sua essência, digamos assim, trabalhar com projetos, trabalhar com projetos que têm início, têm meio, têm fim, têm equipes, têm gestores, enfim, tudo aquele nosso universo que a gente é apaixonado aí do gerenciamento de projetos é o que envolve o dia a dia da instituição para mais de 350 pessoas que estão trabalhando em aplicações bastante diferentes, aplicações que vão desde um projeto para promover a bioeconomia lá na Amazônia, até o projeto para otimização da linha de produção de um determinado item na região de Blumenau, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem atuação bastante diversificada e bastante ampla, que envolve projetos de naturezas distintas no Brasil todo e alguma coisa até internacional, né? Então, a gente já teve vários projetos internacionais, mas a essência da instituição está voltada nessa temática que é o nosso compromisso aqui do bate-papo de hoje, que é o gerenciamento de projetos. Tem alguma coisa de serviços também, mas mais de 90% da receita que vem da CERT vem de projetos mesmo, né? Não, muito legal, legal esse impacto como um todo, né? São projetos multidisciplinares das mais diversas categorias, localizações e provavelmente isso envolve pessoas com conhecimento diferentes, com histórias diferentes que contribuem dentro ali da sua atuação dentro de cada um desses projetos. E mais eventualmente, né, em projetos, nós temos aí projetos cruzados, né, um portfólio, alguma coisa assim, o que eventualmente acaba gerando alguns problemas ou algumas situações que nós, gerentes de projeto, precisamos contornar relacionado à comunicação. Queria que você trouxesse um pouco disso. Poxa, vocês trabalham com projetos tão distintos, eventualmente com localizações distintas. Como é que você vê o tema comunicação em projetos e quais são aí as boas dicas ou boas práticas que você tem visto nos projetos ou no mercado? Bom, antes de falar especificamente da questão da comunicação, só falar um pouquinho de como que a gente chegou lá, né? Então, a CERT, como essa instituição multidisciplinar aí, alguns anos atrás, quando eu tinha ainda esse papel, mais trabalhando realmente ali no gerenciamento de projetos, na parte técnica, na parte gerencial, enfim, nós modelamos ali, construímos uma espécie de um escritório de projetos, né, assim por dizer, onde, num primeiro momento, pensando no nível de maturidade da instituição, nós iniciamos o processo de sistematização das boas práticas de gerenciamento de projetos para dentro da CERT, para permitir com que nós pudéssemos disseminar essa cultura para dentro dos gerentes de projeto que se formam ao longo do tempo, né? Então, hoje, a CERT tem um escritório de projetos, esse escritório de projetos orienta as boas práticas de gestão desde a concepção de um projeto, passando pelo planejamento detalhado, a execução e a finalização desse projeto. Então, num nível, digamos assim, mais alto, nós temos o escritório de projetos que traz as boas práticas e, a partir daí, cada unidade de negócio acaba gerenciando os seus projetos com um coordenador, um gerente de projeto e as suas equipes. E aí que começa a nossa brincadeira da comunicação, né? Então, hoje, a minha atuação ela é mais como, digamos, gestor de portfólio, né? Então, eu estou acompanhando um conjunto de projetos. Hoje, dentro do time, aí a gente tem aproximadamente 15 projetos em paralelo que a gente executa. E dentro dessa pegada de acompanhar, junto com os gestores, o que está pegando em cada um dos projetos, quais são as questões
mais críticas, se é, por exemplo, a parte de desempenho, a parte de planejamento, a parte de monitoramento, a parte da qualidade das entregas, que é uma coisa fundamental para nós, a gente percebe que, ao longo do tempo, duas coisas são as mais críticas nos projetos, de acordo com a nossa experiência, né? Eu acho que isso deve servir para a maioria dos casos também, né? O primeiro ponto que, quando a gente estuda lá o PMBOK, a gente acaba não se dando muita conta, é que são pessoas, né? Então aí já complica pra caramba. Então, são pessoas e nós, como seres humanos, somos bastante instáveis, digamos assim. Então, a gente precisa entender que somos humanos e que estamos propensos a anseios, a vontades e quereres, enfim. E isso é um fato que, ao longo do tempo, você vai percebendo que as coisas não são tão preto no branco como as disciplinas dizem, né? Então, você percebe que você precisa cada vez mais olhar para as pessoas que estão, seja desenvolvendo a parte técnica ou seja gerenciando determinado projeto. Quando você começa esse olhar para dentro de cada indivíduo, de olhar para as pessoas, você começa a entender o impacto que a comunicação tem no sentido da gestão desses projetos. Porque muitas vezes o problema não está na parte técnica, não está na solução técnica do que tem que ser entregue dentro do projeto, tá? Em como que cada um percebe o desempenho ou o trabalho frente àquela expectativa que foi criada. Então, quando a gente valida um escopo de um determinado projeto e a gente está gerenciando cada uma das entregas ao longo do tempo, o que a gente tem que perceber, e é aí que entra um pouco do papel de comunicação, como que, para dentro do projeto, a equipe está se comunicando, ou seja, existe clareza em relação ao que tem que ser feito, ou como que as atividades estão sendo feitas, ou como que as entregas estão sendo feitas. Mas não só isso, também entender como que de dentro para fora do projeto, e aí esse é um ponto fundamental, é a percepção de valor pelo cliente. Ou seja, aquilo que a gente definiu no escopo é exatamente aquilo que o cliente tem como percepção daquilo que ele quer que seja entregue, e ao longo da execução do projeto, essa percepção ela está sendo atendida, ou seja, eu estou agregando valor, porque em muitos casos a gente cumpre uma determinada entrega, a gente pode até revisar e dizer, pô, esse trabalho aqui está fantástico, está fenomenal. Mas aí chega na hora de entregar, de mostrar isso para o cliente, o cara fala assim, pô, cara, mas não era bem isso que eu tinha dito, porque a gente falou lá no início que esse determinado requisito aqui era assim, era diferente do que vocês fizeram. Então, esse papel de acompanhar, digamos assim, a evolução da comunicação, tanto para dentro quanto para fora, no sentido de satisfação da equipe interna e principalmente satisfação do cliente que está recebendo o objeto de entrega, é um trabalho contínuo que a gente vem fazendo e tem sido bastante gratificante, assim, trabalhar com esta percepção de valor, assim sob a ótica da equipe interna, cara, como que a gente deixa o pessoal que está trabalhando mais motivado, mais feliz, compartilhando informação, e sob a ótica de cada um dos clientes, como que a gente consegue ajudar na interpretação de valor perante a percepção do cliente, traduzir essa percepção para dentro da equipe e garantir que existe uma linha que está sendo seguida e que evolui do início até o final do projeto. Então, esse trabalho é um pouquinho do que a gente vem fazendo aí no dia a dia. Não sei se ficou claro, se eu viajei muito aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. Tiago, fez para mim aqui fez tanto sentido. Eu adoro anotar as coisas quando você foi falando aqui. Eu fui anotando algumas coisas e a gente não combinou, juro para as pessoas que estão assistindo aqui. Mas o Thiago ele falou muitas das coisas que eu divulgo muito nesse canal e eventualmente em aulas, cursos, porque eu acho que é isso. A primeira coisa aqui que eu deixei anotado, que foi o que você falou, né?
pessoas. A, a galera aí fica, é o guia PMBOK, é o Scrum, é o Kanban, não sei o quê, todas excelentes, ou abordagens, ou ferramentas, cada um no seu critério, mas esquecem das pessoas, né? Eu até uso esse exemplo muito parecido com o seu, né? As pessoas acordam de bom humor, mau humor, tem dia que chove, tem dia que faz sol, o time ganha, o time perde, tem ali uma briga com alguém, pô, são pessoas no final das contas, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com a ferramenta e esquece que por trás tem pessoas ali que a gente precisa ouvir, dar feedback, entender a situação. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu anotei e é uma coisa que eu divulgo muito aqui e a gente não combinou que iria falar sobre esse tópico. O, o segundo que eu anotei aqui foi a percepção de valor, né? E isso é muito legal, principalmente para quem trabalha com projeto, tecnologia, sei lá, uma coisa que a gente precisa muito dessa evolução relacionada à inovação também. Foi-se o tempo em que você ficava fazendo aquele planejamento e o gerente do projeto era a única pessoa que deveria saber de todo o planejamento e todo o cronograma e as pessoas que estavam na equipe eram basicamente executores. Eu acho que isso foi por terra, né? Principalmente para quem trabalha com inovação. Então, essa percepção de valor é muito importante. E o último item que eu anotei aqui, que eu achei muito legal, que foi entender o todo, né? Assim, eu particularmente uso até o próprio termo do guia PMBOK, chamado de gerenciamento de integração, né? Que seria ali a união de todos eles. Para mim, essa é uma das principais características que uma pessoa que trabalha com projetos, portfólio, deveria ter, que é o impacto de uma área na outra, né? Às vezes o cronograma está atrasando, vai ter mais custo. Sei lá, você colocar uma pessoa nova na sua equipe vai gerar um problema de comunicação, que eventualmente vai gerar um risco diferente, que pode impactar o escopo, sei lá. Então, esses três pilares que você, né, esses três itens, né, que você comentou, é exatamente o que eu divulgo aqui. Eu achei muito legal de você ter falado sobre isso. Tem um ponto que, complementando um pouco, acho que é dentro da própria gestão de integração, né? Quando a gente fala de stakeholders ou partes interessadas, seja lá o nome que a gente queira dar para isso, por que a gente vem trabalhando muito esse lado de percepção de valor, por exemplo, né? Como nós somos um instituto privado, a essência do nosso crescimento é justamente você poder entregar valor. Então, o cliente ele precisa dizer, cara, o trabalho que a CERT fez aqui é fantástico, eu quero que eles continuem. E como a gente está executando um projeto e ao longo da execução do projeto é quando surgem as oportunidades de a gente falar o seguinte, cara, aqui surgiu uma outra demanda, então a gente pode entregar este projeto e já conduzir para uma continuidade num novo projeto, num novo escopo, num novo orçamento, e com isso a gente conseguir ter continuidade dentro de uma carteira de clientes onde a gente está desenvolvendo projetos, está aplicando soluções e o cliente está enxergando valor. Então, se o cliente está enxergando valor e a nossa equipe está satisfeita e está conseguindo entregar, e eu tenho um processo de comunicação onde essa equipe está coesa e existe as funções pré-definidas e cada um sabe o seu papel, e eu consigo construir um time de projeto, porque esse time ele não é uma estrutura hierárquica, ele é uma estrutura horizontal, onde eles estão trabalhando aqui no dia a dia, eles vêm para cá, fazem, testam, melhoram, entregam, desenvolvem e tal. Se eu tenho esse time coeso, o meu cliente está satisfeito, eu consigo fazer as entregas, é de certa forma natural eu conseguir construir esse mecanismo de continuidade e crescimento para dentro de cada um dos clientes. Então é por isso que esse tripé aí que a gente está comentando, ele é fundamental para que o sucesso seja contínuo para dentro de cada cliente. Óbvio que isso não acontece em todos os níveis, né? Em todos os projetos, tem projetos que, digamos assim, o escopo é um escopo que ele finaliza e a gente finaliza, entrega e aquilo está feito. Agora, tem casos, e muitos casos, principalmente para clientes onde a demanda está mais associada a uma aplicação industrial, eu digo de chão de fábrica mesmo, que a gente, uma vez que a gente inicia esse processo, a gente percebe muitas oportunidades de novos projetos, né? Então a gente faz
um mapeamento técnico. Em cima desse mapeamento, a gente fala, tem 4, 5 projetos que a gente pode executar ao longo do tempo. Se executar o primeiro bem feito, a gente parte para o segundo, para o terceiro e assim por diante. Então, isso é fundamental porque lá atrás, no passado, aconteceu de alguns casos, por exemplo, nessa questão de percepção de valor. A gente fez um determinado projeto e foi um sucesso absoluto. Entregou o que tinha que entregar no custo correto, o cliente falou, pô, tá excelente, tá legal, mas aí morreu por ali. E a gente se perguntar por quê, cara? Alguma coisa a gente deixou de fazer. E aí, quando a gente analisa no passado, o que que é? É justamente o processo de comunicação constante com o cliente para que ele construa essa percepção de valor e entenda aquilo que a gente está entregando para ele e diga, pô, realmente vocês aqui contribuem para mim e eu quero que vocês continuem. Então, este processo é o que a gente vem trabalhando aí dentro de algumas empresas e tem sido bastante motivador, um desafio bom e que tem trazido bastante sucesso aí para nós. Pô, muito legal. E eu já passei por algumas situações de algumas empresas que era um pouco esse primeiro ponto que você falou. A empresa vai lá, vamos dizer, conquista o cliente por negociações comerciais, começa a executar o projeto. E a minha pergunta é, né, foi, né, nesse caso, vocês estão reportando o teu cliente? Você está conversando com ele? Você tá assim, bate-papo? A resposta foi assim, não, mas a gente está fazendo o projeto, estamos executando, estamos fazendo. Falei, não, tudo bem, até pode ser verdade, mas o ponto é o seu cliente que está de fora, ele pagou, ele está colocando dinheiro, ele está vendo que esse negócio está sendo construído, ele está participando dessa história. Porque esse medo de mostrar, aí depende, né? Cada empresa faz do seu jeito. Pode ser um status report, um protótipo, qualquer coisa, mas o fato é trazer o cliente para perto para que possa acompanhar toda essa evolução. Por que esse medo de esconder, do tipo, nossa, eu vou fazer sozinho, né? E eu acho que é um pouco nessa linha que você falou, né? O criar valor em conjunto com o seu cliente, né, das diversas maneiras, eu acho que isso que pode ser o fundamental para você E, cativar ele, né? e aí, cara, a gente tem no mínimo 2 níveis dentro do cliente que a gente precisa trabalhar. A gente tem o nível, no nosso caso, né, que eu estou falando de projetos industriais, né? Normalmente a gente tem a própria equipe do cliente que está acompanhando o processo junto conosco, né? Então, assim como eu tenho um engenheiro que está desenvolvendo uma atividade de, sei lá, aplicar um robô no chão de fábrica, tem alguém lá da gerência industrial dele que está acompanhando, tem um técnico dele que está acompanhando, enfim, e eu posso fazer um baita projeto e o gerente do meu cliente ficar super satisfeito. Agora, se eu não construir um mecanismo de passar essa informação para o nível da diretoria do cliente, que é quem toma a decisão de continuidade, o sucesso do meu projeto não está garantido. Porque eu trazer o diretor para acompanhar isso é bem diferente de eu entregar e lá no final eu chamar o diretor. Porque a percepção que ele tinha, sei lá, 4, 6 meses atrás, pode ter mudado ao longo do tempo. E ela com certeza vai mudar, alguma coisa vai mudar. Agora, se a gente cria, por exemplo, stage gates ao longo do tempo, onde a gente traz o diretor junto com o gerente, mostra o que está fazendo, essa percepção de valor ela vai maturando também ao longo do tempo. E a gente chega no final do projeto e diminui o risco de insucesso ou de continuidade para um novo projeto, né? Então é mais ou menos nessa linha aí que a gente vem trabalhando. Dicas valiosas aqui, eu acho, né, que foram passadas aí. Eu agradeço o Thiago por poder compartilhar um pouco dessas histórias e dessas vivências, porque vai além daquele padrão do tipo, nós comunicação, nós precisamos fazer uma reunião, porque precisa mandar um e-mail, porque, enfim, aquelas coisas mais básicas, né? Aqui não, nós estamos falando de criação de valor, de trazer pessoas, as pessoas estarem próximas, contribuir, ah, diretoria aí, no caso, né? A gente já está indo no nível mais portfólio e continuidade, né? Numa relação cliente-fornecedor, ou enfim, duas empresas que trabalham com um conjunto. Então, entendo aí que sejam dicas bem valiosas. Eu agradeço você por compartilhar.
Tiago, a gente está encaminhando para os nossos finalmente. Aqui o tempo passa rápido. Nosso bate-papo, se deixar falar de projeto, de portfólio, a gente vai longe, né? Mas só para a gente ir caminhando para os nossos finalmente, se você tivesse que passar para alguém que eventualmente está começando na carreira, ou que é um gerente de projeto, está ali no início e tal, e que está tendo ou está tendo problema de comunicação em geral, né? Está tendo esses problemas que nós comentamos aqui. O que você falaria para essa pessoa, né? Tem aí um livro, um artigo, um posicionamento, um soft skill, alguma coisa que você recomendaria para essa pessoa? Cara, eu acho que não tem uma fórmula mágica para isso, assim, sabe? Eu acho que o que é importante para quem está iniciando, para quem realmente gosta dessa carreira, que realmente ela é, principalmente no começo, a gente se apaixona pelo negócio, quem aí tu começa a ler, tu começa a estudar um PMBOK, eu quero fazer certificação, começa a decorar um monte de coisa e tal. Mas eu acho que a gente acaba estudando muito a teoria e muitas vezes esquece da prática. E na prática, o que pega é justamente a questão das relações humanas, dos problemas de comunicação. E a gente também pode estudar isso. Então, existem alguns livros, comunicação não violenta, a questão de processos de inovação, desenvolvimento de produtos, ou até mesmo questões como empatia, como saber ouvir, como se colocar no lugar do outro. Eu acho que é muito do interesse de cada um de poder entender que esse processo de aprendizado em relação aos soft skills, ele precisa ser constante, na verdade. Então a gente tem que estar constantemente evoluindo, porque, cara, o ser humano muda com o tempo também, né? A geração dos estagiários que a gente trabalha aqui é uma geração completamente diferente da nossa geração lá de como a gente se formou. O processo de comunicação com eles é muito diferente, a gente tem que dar feedback o tempo todo, a gente tem que orientar, é muito mais o caminho e não o fim. E antigamente lá para nós era muito mais o fim é que interessava, o como chegou lá não interessa e tal. Então, eu não tenho uma dica específica, mas a minha dica seria buscar estudar constantemente, ler, buscar entender um pouco o que significa esse processo de comunicação, e com isso, ao longo do tempo, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo se posicionar frente a um processo de comunicação, e quando você vê, você começa a ficar melhor e os processos acontecem mais naturalmente, assim. Não, é bem legal porque não é só técnica, né? Ferramentas, aquele negócio todo. E tem uma outra coisa que eu estava conversando recentemente com uma outra pessoa, né? Que estava falando sobre um determinado assunto, e essa pessoa já estudou tanto esse assunto, falou para mim, pô, Felipe, parece que tudo que eu vejo é mais do mesmo, né? Mas eu ainda não estou conseguindo desenrolar essa história na minha empresa. Aí eu falei assim, talvez porque você já aprendeu muito bem como funciona a ferramenta. Vai ter uma coisa que talvez você precise expandir, e os cursos não contam isso. Quem conta isso são esses bate-papos aqui com as pessoas, com a experiência aqui de cada um. Que é, por exemplo, estude sobre pessoas, estude sobre ouvir, estude sobre empatia, entenda um pouco, né? Saia um pouco daquele, empatia é importante, né? Feedback é legal, precisa. Tá, mas como montar um bom feedback, como saber ouvir, como saber se pôr no lugar do outro. As pessoas esquecem dessa segunda parte, né, de estudar outras coisas que não tecnicamente. Então, você falou que não tem uma dica, não, mas foram várias dicas aí muito valiosas, sair um pouco daquele âmbito de só ferramenta. Deixa eu só fazer um paralelo aqui, um outro assunto que eu estudo aqui é a questão de vendas, né? E aí, no Brasil, a gente tem, em geral, né, um costume de, cara, eu vou sair vendendo alguma coisa. Mas vendas também existe um processo gigantesco de estudo de comportamento humano para saber como que é o melhor processo de você conseguir vender algo. Mas a gente não tem ainda uma cultura de estudar este processo. As relações humanas, elas, infelizmente, elas têm um pouco disso também, né? A gente pesquisa no Google lá o que que é empatia, não sei o que, saber se colocar no lugar do outro, e aí, beleza, eu já sei o que que é, agora eu vou começar a praticar.
Mas, cara, tem muita coisa que vale a pena ler, que vale a pena estudar, que a partir disso a gente vai desenvolvendo esse processo para dentro de nós e vai melhorando a nossa capacidade de se comunicar. Muito bom, muito legal esse bate-papo nosso aqui de comunicação, de soft skills, de outras coisas aí que envolvem projetos, clientes, entrega, valor, pessoas. Muito legal aí esse nosso bate-papo. Tiago, obrigado pelo seu tempo, obrigado por poder compartilhar um pouco aí da sua história, da sua vivência, do geral. Queria te devolver a palavra agora para algumas considerações finais, rede social, enfim, qualquer coisa que você queira divulgar. E muito obrigado aí pelo seu tempo e poder compartilhar seu conhecimento com o pessoal aqui no Café com Inovação. Cara, obrigado você aí, Felipe. Passou muito rápido, né? Tu mesmo comentou, né, que o tempo ia passar voando aqui, a gente já está falando faz um bom tempo. É, deixar, então, na verdade, os contatos da CERT, se alguém quiser conhecer um pouco mais o trabalho da CERT, tem o site, tem o Instagram. A nossa área aqui é a área de projetos industriais, é o Centro de Processos Cooperados, é o CPC. Tá lá dentro do site também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E eu acho que é isso, agradecer mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição, se alguém tiver algum interesse, entrar em contato, pode falar contigo, a gente deixa aí as orientações, os contatos depois. E vamos continuar estudando, continuar aprendendo, que esse processo é um processo contínuo aí. Obrigado aí, valeu mesmo. Tiago, obrigado. No primeiro comentário aqui do vídeo eu vou colocar os contatos da CERT, como o Thiago comentou, e espero logo menos aí tomar um café presencialmente aí com você. Valeu, Thiago. Até Demorou. mais. Valeu, um abraço.